Você tá aí, quieto no seu canto, talvez rolando o feed do celular, e de repente bate aquela sensação. De um lado, você vê um empreendedor que largou tudo para viver do seu propósito numa startup genial. Do outro, uma influencer que encontrou o sentido da vida fazendo yoga no topo de uma montanha em Bali. E no meio disso tudo, tá você. Você que só tá tentando descobrir o que fazer pro jantar e se vai ter ânimo pra academia amanhã. Se essa angústia, essa sensação de estar ficando para trás na corrida existencial já te visitou, fica aqui comigo. Porque nos próximos minutos, a gente vai demolir juntos, tijolo por tijolo, o que talvez seja o mito mais paralisante do nosso tempo, o mito do propósito de vida. A gente vai mergulhar fundo nas ideias de um homem que encontrou a resposta para o sentido da vida no lugar mais improvável e sombrio que a humanidade já concebeu, um campo de concentração. O nome dele era Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto e de lá trouxe uma das teorias mais poderosas sobre a mente humana, a logoterapia. E aqui vai a primeira revelação chocante que ele nos deixou. E se essa busca frenética que a sociedade nos impõe por um grande propósito for, na verdade, a principal fonte da sua ansiedade e do seu sentimento de vazio? E se eu te disser que, segundo Frankl, você não precisa de um propósito? Você precisa de algo diferente. Algo muito mais visceral, acessível e poderoso. O que aconteceria com a sua vida se você descobrisse que o sentido não é um destino a ser encontrado, mas uma decisão a ser tomada a cada segundo? Essa é a questão que vai guiar nossa conversa. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar por que a ação precede a motivação, como encontrar força no sofrimento inevitável, e por que a sua vida comum já tem todos os ingredientes necessários para ser extraordinariamente significativa. Então, antes da gente começar essa jornada que pode mudar a forma como você se enxerga, eu quero começar a nossa conversa aqui embaixo. Deixa nos comentários e me responde com sinceridade. Qual a maior pressão que você sente hoje? É a de ter sucesso, a de ser feliz ou a de ter que encontrar, a todo custo, um grande propósito? Quero muito saber o que está aí dentro. E aí, beleza? Senta aqui, vamos trocar uma ideia franca, de peito aberto. A gente vive numa sociedade que parece ter uma pistola apontada para nossa cabeça, com uma única pergunta martelando sem parar. E aí? Qual é o seu grande propósito? É uma pressão que sufoca, que congela. Parece que, se a sua resposta não for digna de um filme da Marvel ou de uma biografia best-seller, você já começou perdendo o jogo, tá ligado? Eu, particularmente, sinto que essa busca incessante pelo grande chamado é uma das maiores fontes de ansiedade do nosso tempo. Ela nos coloca numa esteira de comparação infinita, onde o nosso valor parece medido pela grandiosidade da nossa missão declarada. Isso nos paralisa, porque o medo de escolher o propósito de vida errado é tão grande que a gente acaba não escolhendo nada, ficando à deriva. A verdade nua e crua é que essa armadilha mental nos impede de viver o agora, sempre em busca de um futuro idealizado, que talvez nunca chegue como imaginamos. É aqui que a genialidade de um cara como Viktor Frankl entra como um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Ele, um psiquiatra que viu o pior da humanidade de perto, em campos de concentração, nos oferece uma perspectiva que é uma verdadeira libertação. A premissa central da sua logoterapia não é sobre encontrar um tesouro escondido, mas sobre construir a própria casa, tijolo por tijolo. A ideia de que o sentido da vida não é uma descoberta, mas uma construção, devolve a responsabilidade e, mais importante, o poder para as nossas mãos. Você já parou para pensar que talvez essa busca externa por um propósito seja, na verdade, uma fuga de si mesmo? Uma tentativa de evitar a tarefa, muito mais difícil, de encontrar significado nas pequenas coisas, nos nossos valores e nas nossas atitudes diárias. Frankl nos convida a parar de olhar para as estrelas e começar a olhar para o chão que a gente pisa. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque ela humaniza a nossa jornada. Ela tira o peso dos nossos ombros, aquele peso de ter que encontrar a resposta certa para a vida. A beleza da logoterapia é que ela sugere que o sentido da vida pode ser encontrado em 3 lugares: no trabalho que realizamos, no amor que dedicamos às pessoas e, o mais poderoso de todos,
na atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Isso é profundo. Significa que até nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, ainda existe uma liberdade que ninguém pode nos tirar. A liberdade de escolher como vamos responder àquela situação. Pensa nisso por um instante, e se o verdadeiro propósito de vida não for alcançar um estado de felicidade perpétua, mas sim a capacidade de encontrar significado mesmo na dor, isso muda o jogo, completamente, não acha? O mais intrigante é que essa ideia vira de cabeça para baixo a cultura do pense positivo e do coaching superficial. Ela não nos pede para ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, ela nos desafia a encarar a vida de frente, com todas as suas imperfeições e dificuldades, e a forjar nosso próprio caminho. Estamos sendo constantemente bombardeados com a ideia de que precisamos de uma paixão avassaladora para começar a agir. Mas e se for o contrário? E se a ação, por mais simples que seja, for o combustível que acende a chama do propósito? A gente fica esperando por uma epifania, por um sinal divino, enquanto a vida passa. A verdade que poucos contam é que o sentido da vida não sussurra no seu ouvido enquanto você medita, ele grita através das suas ações. Mas como exatamente essa transição da paralisia para a ação acontece na prática? E se a chave para tudo isso estiver numa abordagem contraintuitiva que a psicologia comportamental já desvendou? Lembra que eu te falei que a resposta ia na contramão de tudo o que a gente costuma ouvir? Pois é, chegou a hora de quebrar mais um mito. A cultura pop e os gurus de plantão gritam aos quatro ventos: encontre a sua paixão. Parece um conselho incrível, né? Mas a psicologia comportamental, com um sorrisinho de canto, nos diz que essa é, provavelmente, a pior estratégia possível. A ideia que eu quero plantar na sua mente agora é brutalmente simples e contraintuitiva. O sentido da vida não é a causa da sua ação, mas, na maioria das vezes, a consequência dela. Você não precisa de uma revelação divina, de um momento eureka para dar o primeiro passo. Você simplesmente começa, e é a partir do seu movimento, do seu engajamento e da sua consistência que a sensação de ter um propósito de vida começa a florescer. É exatamente como ir para a academia. A motivação raramente aparece antes de você colocar o tênis e sair de casa. Ela é o resultado que você sente depois. É a recompensa pelo esforço. Esperar por um grande chamado é a forma mais poética e paralisante de procrastinação existencial que existe. A neurociência, inclusive, dá uma bela ajuda para a gente entender isso. Cada vez que você completa uma pequena tarefa que se propôs a fazer, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Isso cria um ciclo de recompensa. Você age, se sente bem e se sente mais motivado para agir de novo. Você está literalmente construindo a sua motivação e não esperando ela cair do céu. Já parou para pensar que talvez essa sua falta de paixão não seja um defeito de fábrica, mas apenas um sintoma de inércia? Que a paixão não é o ponto de partida, mas sim o destino de quem se compromete com a jornada? A logoterapia de Frankl, na prática, é sobre isso. Encontrar o sentido da vida através do fazer. É se engajar em tarefas, em projetos, em relacionamentos, e descobrir o significado no próprio ato de se dedicar a algo ou a alguém, por menor que pareça. É uma inversão total da lógica que nos foi vendida. E olha que interessante, essa ideia não é nenhuma novidade. Filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio, lá na Roma Antiga, já martelavam essa tecla. Para eles, a vida boa não vinha da busca por sentimentos fugazes de felicidade ou paixão, mas da prática diária da virtude, da ação correta, do cumprimento do dever. Eles nos diriam hoje para parar de procurar um propósito de vida abstrato e começar a construir pequenos sistemas e hábitos que estejam alinhados com o que a gente valoriza no fundo. Quer ser uma pessoa mais culta? Não espere a paixão pela leitura aparecer. Crie o hábito de ler uma página por dia. Quer ter um impacto no mundo? Não espere ter uma ideia genial. Comece ajudando uma única pessoa na sua comunidade. O propósito, então, emerge de forma orgânica, como uma planta que cresce forte porque foi regada todos os dias, e não porque recebeu um raio de sol milagroso. Tudo bem.
Eu sei o que você pode estar pensando agora. Beleza, entendi. Construir o propósito com pequenas ações, hábitos, consistência. Faz todo o sentido quando o mar está calmo e eu tenho algum controle sobre o meu barco. Mas e quando a tempestade vem com tudo? E quando a vida te dá uma rasteira tão forte que te deixa sem ar? E quando o sofrimento não é uma opção, mas uma sentença inevitável? Como diabos você encontra um propósito de vida quando a dor é a única coisa que parece real? É aqui que a logoterapia mostra sua força mais visceral. E a resposta de Frankl para isso é, talvez, a lição mais dura e, ao mesmo tempo, mais profundamente humana que existe. E ela se revela numa história real que tem o poder de mudar para sempre a forma como enxergamos o nosso próprio sofrimento. Para dar um pouco de chão e de alma a essa conversa, eu preciso te contar uma história. Não é uma parábola, não é uma metáfora, é um caso real, do consultório do próprio Viktor Frankl. Imagina a cena. Um médico, já idoso, entra em seu consultório. Ele não está doente, pelo menos não no corpo. A alma dele, no entanto, estava em frangalhos. Ele estava devastado, sofrendo profundamente com a morte da sua esposa, com quem ele viveu por décadas. A vida, para ele, tinha perdido completamente a cor, o som, o cheiro. Ele estava afundado no que Frankl chamaria de vazio existencial. Uma sensação de que nada mais fazia sentido. Um buraco negro na existência onde antes havia amor e companheirismo. Qualquer um de nós, diante dessa dor, provavelmente ofereceria um clichê, meus pêsames, ou ela está em um lugar melhor. Mas Frankl sabia que a dor não se cura com palavras vazias. Ele precisava ajudar aquele homem a encontrar um sentido da vida em meio àquele sofrimento avassalador. E o que Frankl fez foi uma das demonstrações mais geniais e empáticas da logoterapia em ação. Ele olhou para aquele senhor e, em vez de oferecer consolo barato, fez uma pergunta que mudou tudo. Doutor, o que teria acontecido com a sua esposa se o senhor tivesse morrido primeiro? O médico, pego de surpresa, pensou por um instante e respondeu com a voz embargada. Para ela teria sido um sofrimento insuportável. E então Frankl deu o checkmate. Ele disse: veja bem, doutor, o senhor a poupou desse sofrimento, e é nesse seu sobreviver e sofrer agora por ela que reside um novo sentido. Cara, você consegue sentir o peso disso? Naquele exato momento, o sofrimento do médico não foi eliminado, mas foi transformado. Deixou de ser um tormento sem propósito para se tornar um sacrifício, um ato de amor póstumo. Isso ilustra perfeitamente que o propósito de vida não está na ausência de dor, mas na atitude que escolhemos ter diante dela. Essa história não é só um caso isolado de 70 anos atrás. Ela é um espelho brutal da nossa realidade. Quando Frankl falava do vazio existencial, ele estava diagnosticando a doença do nosso século. E não precisamos de achismos para confirmar isso. Os dados estão aí, gritando. Pesquisas recentes, como as do Instituto Gallup, mostram um aumento assustador e global nos sentimentos de estresse, tristeza, raiva e preocupação. Somos a geração mais conectada da história e, paradoxalmente, a que mais se sente sozinha e sem rumo. Você já parou para pensar que talvez essa ansiedade coletiva, essa busca incessante por likes, por status, por bens materiais, seja apenas um sintoma? Uma tentativa desesperada de preencher esse buraco, essa falta de um porquê fundamental que a logoterapia tanto aponta. Estamos tentando calar o nosso vazio com barulho, mas ele continua lá. A lição que a história do médico nos deixa é arrepiante e nos empodera de uma forma que poucas teorias conseguem. Ela nos mostra que o sentido da vida é uma escolha acessível a todos, em qualquer circunstância. Mas isso também nos leva a uma última reflexão, talvez a mais libertadora de todas. Se o sentido pode ser construído na ação do dia a dia, como vimos antes, e pode ser encontrado até na dor mais inevitável, como vimos agora, então será que a própria ideia de ter, grande e único propósito de vida, não é uma bela de uma armadilha? E se essa caça ao tesouro por um propósito com P maiúsculo for justamente o que nos cega para os inúmeros e valiosos significados que já estão ao nosso alcance?
E se no final das contas a gente precisar abandonar a busca pelo unicórnio para, finalmente, aprender a valorizar os cavalos que já temos em nosso pasto, no fim das contas, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A ideia de ter, propósito de vida, único, grandioso e imutável, pode ser a armadilha mais bonita e perigosa que a nossa cultura já inventou. É como acreditar que você só vai ser feliz no dia em que encontrar um unicórnio de verdade. A busca é tão focada numa fantasia, em algo tão raro e talvez inexistente, que você deixa de apreciar a beleza do cavalo que já está aí no seu pasto, pronto para ser cavalgado. Essa obsessão pelo propósito perfeito nos coloca num estado de paralisia, nos faz desvalorizar nossas conquistas reais, nossas profissões comuns, nossos relacionamentos normais. Você já se sentiu um fracasso por não ter uma missão de vida que soe como um roteiro de Hollywood? Pois eu te digo, a culpa não é sua. A culpa é da pergunta, que já começa errada ao assumir que existe uma única resposta certa. A proposta aqui é muito mais pé no chão e, francamente, muito mais libertadora. Então, que tal a gente deixar o unicórnio de lado por um instante e dar uma olhada honesta para a caixa de ferramentas que você já tem aí, na sua mão? O sentido da vida, como a logoterapia nos ensina, não é um destino glamouroso que você alcança de uma vez por todas. É a forma como você decide pavimentar a estrada, todos os dias. Ele está na dedicação e no capricho que você coloca no seu trabalho. Não importa se você é um CEO de uma multinacional ou se você faz o melhor pão da sua rua. O propósito não está no status do que você faz, mas na qualidade e no amor que você deposita na tarefa. Ele está na presença real que você oferece às pessoas ao seu redor, no ombro que você empresta, na risada que você compartilha, no amor que você doa sem esperar um manual de instruções. O propósito de vida não é um troféu individual. Ele floresce na conexão humana. E talvez, o mais poderoso de tudo, e o que mais nos define como seres humanos, é que o sentido se revela na coragem e na dignidade com que você enfrenta os perrengues que a vida, inevitavelmente, joga no seu colo. Pensa comigo. As pessoas que a gente mais admira na história ou na nossa vida pessoal, raramente são aquelas que tiveram uma vida fácil e sem problemas. A gente admira quem enfrentou a adversidade e não se quebrou, quem encontrou força na fraqueza, quem transformou a dor em sabedoria. A sua grandeza não é medida pela ausência de cicatrizes, mas pelas histórias que cada uma delas conta sobre a sua capacidade de sobreviver, de se adaptar e de continuar em frente. É na forma como você carrega o seu fardo que você mostra ao mundo, e a si mesmo, do que você é feito. Esse é um propósito de vida que ninguém pode te tirar. Portanto, a grande revelação, o grande segredo que Viktor Frankl nos deixou, não é um mapa para encontrar o sentido da vida. É a permissão para que a gente pare de procurar e comece a criar. O sentido não é algo que você encontra numa montanha distante depois de anos de meditação. Ele não é uma epifania que te acerta como um raio. Ele é uma decisão. Uma decisão que você toma agora, ao escolher como vai responder a este exato momento. É a escolha de ser um pouco melhor no seu trabalho hoje, de dar um abraço mais apertado em quem você ama, de respirar fundo e encarar aquele problema com um pingo a mais de coragem. O sentido não é algo que você encontra. É algo que você decide, conscientemente criar. A cada escolha, a cada atitude, a cada dia. Então, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. E a grande verdade, a que eu espero que tenha ficado aí dentro de você, é que talvez a maior liberdade que podemos nos dar é a de jogar fora essa mochila pesadíssima da busca por grande e único propósito de vida. A lição que Viktor Frankl e a logoterapia nos deixam é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. O sentido da vida não é uma revelação divina que você encontra, mas uma decisão corajosa que você toma. É uma construção diária, feita com os tijolos do seu trabalho, com o cimento do amor que você dedica aos outros e, principalmente, com a força que você descobre ao encarar seus sofrimentos de frente. O sentido da sua vida já está aí, pulsando nas suas escolhas, nas suas ações e na sua capacidade de ser humano. Se essa conversa te trouxe algum alívio, se acendeu uma luz aí dentro,
ou simplesmente te fez respirar um pouco mais fundo, a melhor forma de você me dizer isso é deixando o seu like agora. É o seu jeito de mostrar que estamos conectados nessa jornada. E para eu saber que você mergulhou fundo comigo até o final e que está comprometido com essa nova perspectiva, deixe nos comentários a seguinte frase: eu construo o meu sentido. Quero ver a nossa comunidade se enchendo de pessoas que decidiram assumir as rédeas da própria jornada. Você gostaria de saber mais sobre como aplicar a logoterapia no seu dia a dia para combater a ansiedade e o vazio? Se a resposta for sim, inscreva-se agora no Mentalmente Invencível e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas reflexões. Por último, eu tenho certeza de que você conhece alguém que está perdido nessa busca frenética, se sentindo pressionado e angustiado. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma conversa honesta como essa é exatamente o que ela precisa ouvir. Obrigado pela sua companhia e pela sua mente aberta. A gente se vê no próximo vídeo.